Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Tonico, de Economia. Espero que esteja transmitindo aí para os nossos alunos de Administração, de Ciências Contábeis, de Engenharia de Produção. O objetivo nosso aqui é fazer com que esse material, que provavelmente vocês já devem estar com eles em mãos, que é os nossos conjuntos de slides da nossa matéria, e a partir de agora esses mesmos slides vão ter aí a minha imagem, meu vídeo, comentando um pouquinho sobre cada uma dessas lâminas aí, tá? A intenção é fazer com que o compreendimento fique um pouquinho mais fácil com a minha fala junto e tornar aí um pouco mais prazeroso, talvez, de estar estudando, estar lendo os slides com um comentário junto, tranquilo? Então vai ser uma conversa bem informal, vai ser um bate-papo aqui, estou tomando um café aqui inclusive, espero que vocês aí também estejam à vontade, nós podemos conversar, beleza? Então vou só diminuir um pouquinho aqui o tamanho da minha imagem, para vocês conseguirem enxergar o vídeo como um todo. Só fechar aqui o arquivo. Então tá aí, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, ó, para não atrapalhar. E a partir de agora a gente vai começar a conversar, tranquilo? Então, para aqueles que já tiveram alguma coisa em sala de aula comigo, provavelmente eu falei para vocês que nós iríamos começar a estudar economia, vendo um pouquinho da parte histórica, para a gente tentar entender o que aconteceu ao longo do tempo no mundo, para nós chegarmos até aqui, até onde nós estamos, né? Por que o nosso país aí é a sexta, sétima economia do mundo, o que aconteceu com o Brasil nesse tempo para nós chegarmos aonde estamos, né? E principalmente o que aconteceu com os outros gigantes aí na economia, né? Quais são os fatos relevantes aí para ao longo desses últimos 2000 anos aí que a gente vai estar vendo de forma bem rápida, o que aconteceu, quais foram os fatos que fez com que essas principais regiões, esses principais estados, esses principais reinados, esses principais países se alternassem na liderança mundial, principalmente econômica, que é o nosso foco, ao longo desse tempo, né? Então, quais foram os fatos realmente marcantes que determinaram com que isso acontecesse, tá? Entre guerras, crises, fome, doenças. Então, várias coisas aconteceram ao longo desses anos para explicar talvez como nós estamos hoje. Então a ideia do começo da nossa matéria é justamente falar isso, e essa aula de hoje vai ser essa parte histórica introdutória, tranquilo? Então deixa eu vir aqui no começo do slide, vou estar operando ele aqui, muitas vezes não vou estar olhando para a câmera aí, tá? Mas fiquem tranquilos. Então aqui só um primeiro slide aí, uma parte só de titulação, né? Histórico e evolução econômica, tranquilo? Então o primeiro slide que tem aí uma figura, né, uma imagem do mapa, tá? Um mapa da Europa, que aparece o norte aí da África, tá? Vou estar passando o mouse aqui para vocês, para nós podermos identificar o que eu estou falando, tá? Então aqui tem toda a região do Mediterrâneo, onde hoje é a Itália, toda a parte aqui que é a Alemanha, aqui em cima, no norte, né, a França, a Inglaterra, tá? A Espanha, Portugal, acho que todo mundo está entendendo aí o que eu estou querendo mostrar, tá? Tem duas grandes cidades aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, que é Roma, capital da Itália, e naquela época aí do Império Romano, há 2000 anos atrás, a cidade mais importante do mundo, tá? Temos uma outra cidade aqui extremamente importante também, uma cidade que não tem mais esse nome hoje em dia, mas naquela ocasião se chamava Constantinopla. Hoje em dia essa cidade aí se chama Istambul, tá? E é uma das capitais mais antigas do mundo também, junto com Roma. As duas cidades extremamente bonitas, extremamente históricas, né? Para quem tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena, tranquilo? Então, resumindo, esse mapa aí mostra a Europa como um todo, mostra um pedaço da Ásia e mostra o norte aqui da África. E é sobre isso aí que a gente vai estar conversando. Então essa parte laranja ou amarela, como vocês estão enxergando aí, não sei qual que é a imagem que está chegando no monitor de vocês, mas é para cima a imagem laranja, tá? Essa imagem aqui é a imagem onde em alguma determinada época foi o Império Romano, a região do Império Romano. Obviamente, como ele durou muitos anos, essa região ou esse território se modificou ao longo do tempo, já foi menor,
já foi inclusive maior, principalmente aqui pro lado da Ásia. Mas aqui é uma figura estática de uma época, tá? E só para a gente poder entender o que aconteceu. Então, qual que é a ideia nossa de trazer aí o Império Romano? A ideia é entender como que a economia funciona, né? E já devem ter conversado comigo em sala de aula, já devem ter contado algumas piadas para vocês aí de economia, algumas histórias de economia, e provavelmente eu devo ter dito que a economia funciona através de trocas. Tá? Então, sem as trocas, dificilmente a economia funciona. Trocas nada mais é do que fazer as mercadorias trocarem de mão, né? Aquilo que vocês devem ter escutado muitas vezes aí com o nome de escambo, que é eu ter, por exemplo, lá uma vaca, criava vacas e eu precisava de um cavalo. Então eu ia lá com o criador de cavalo e tentava fazer essa negociação entre produtos diretos. Então eu trocava a minha vaca por um cavalo, ou precisava dar 2 vacas para trocar um cavalo. E aqui essa negociação direta, e dependendo do produto ou serviço que eu teria e a outra pessoa teria, nós íamos fazer essa troca, conforme fosse o jogo de interesse de cada um. E para isso nós damos o nome de escambo. Então nada mais é do que a troca de mercadorias. Tá? Quando eu faço um escambo, eu estou trocando ou mercadorias por mercadorias ou mercadorias por serviço. Então faz o serviço por serviço. Tá? Então naquela ocasião, o que acontecia eram as trocas, tá? Entre pessoas, e isso fazia a economia circular. Só que as trocas só existem a partir do momento que eu tenho uma estabilidade dentro da região que eu estou vivendo. Então o Império Romano foi muito importante por isso. Como ele era muito grande, a região era muito grande do Império Romano, os conflitos e as guerras ficavam muito isolados nas fronteiras, passando o mouse aqui por cima, tá? Então é nas fronteiras que tinham os conflitos constantemente. Então o objetivo do Império Romano era expandir cada vez mais, né, conquistar novos territórios, tá? E obviamente que as pessoas que estavam nesses territórios tentavam se defender e também, por suas vezes, tentavam buscar o território que havia sido tomado deles no passado e também aumentando as suas regiões. Então as áreas de conflitos eram áreas constantemente em guerra, e essas áreas a economia não funcionava, né? Muito pelo contrário. Então quem estava lá dentro do Império Romano, aí sim tinha estabilidade para você poder pensar, para você poder produzir e tentar fazer com que a economia funcionasse. O Império Romano foi muito feliz nisso, por isso que nós começamos a estudar pelo Império Romano e não em outras civilizações, né? Obviamente que o mundo aí há 500 anos antes de Cristo já existia as civilizações em toda parte do mundo, né? Embora para essas pessoas aqui que viviam aqui em torno do Mediterrâneo, eles não entendiam ainda como que o mundo funcionava, não sabiam o que acontecia na América, né? Nas Américas aqui, não entendiam muito bem a parte da Ásia, da Oceania, como que funcionava, mas nós hoje em dia sabemos que já existiam civilizações no mundo inteiro e de uma forma ou outra suas economias funcionavam também, tá? Porém, é a partir aqui desse modelo aqui europeu, tá? Que surgiu do Império Romano, é uma evolução do Império Romano, tá? Que as economias modernas começaram a funcionar. Então é por isso que nós começamos a estudar por aqui. Tá? Mas o mundo já existia e já funcionava em outros lugares, obviamente. Tá? Então, essas trocas acontecendo dentro do Império Romano, e isso fazia com que as economias funcionassem, né? O suposto, as riquezas daquela região trocassem de mãos e a economia dava o seu ritmo e começava a acontecer. Tá? Já tinha uma noção mais ou menos de como seriam as agriculturas, né? Como é que funcionaria o clima, alguma coisa assim, principalmente quando o Império Romano se expandiu bastante aqui para o norte da África, aqui ó, em Egito, tá? Foi um grande produtor de trigo, por exemplo, para fazer pão, que era o alimento principal da época. Então nós conseguíamos ter uma distribuição muito grande aqui dentro, tá? Através de embarcações, inclusive, fazendo essa parte logística, muitas estradas construídas no Império Romano, né? Vocês já escutaram vários dizeres aí que todas as estradas levavam a Roma, tá? Obviamente que estradas de pedra, mas muito bem construídas, temos até hoje ruínas dessas estradas aí, para passar uma biga, né? Uma maneira de transporte puxado para animais, que era possível na época, mas existiam estradas já. Tá? Então a logística já começava a funcionar e a economia, quando você tem a possibilidade de movimentar os produtos e os serviços por um território, ela começa a funcionar com uma velocidade cada vez maior. Tá? O Império Romano então durou muito tempo,
nós tentarmos resumir. E basicamente esses risquinhos que estão aqui em cima, aqui, ó, na Europa ainda, representam ali os invasores, né? Ou aqueles que guerreavam constantemente com o Império Romano. Tá? E é aqui que era a zona de conflito, e justamente esses povos, que eram vários povos diferentes, os romanos chamam eles de bárbaros. Então aqueles que não eram romanos eram os bárbaros, que você já deve ter estudado isso lá no ensino médio, provavelmente. Ao longo de muitos anos, não querendo prolongar muito a nossa história aqui, vários conflitos, né, várias brigas, o Império Romano vencendo bastante, né, expandindo, outras perdendo, mas ao longo do tempo foi desgastando, várias trocas de poderes dentro do Império, e querendo ou não, esses bárbaros foram tomando novas regiões. O Império foi obrigado a dividir ao meio e ficou conhecido como Império Romano do Ocidente, onde a capital continuou sendo Roma, e o outro lado aqui, o Império Romano do Oriente, onde a capital daí veio ser Constantinopla, por causa do Constantino, né, que era o imperador dessa parte aqui do Império Romano. Tá? O Império Romano do Ocidente foi o que diluiu mais rapidamente no final dele. Tá? Então esses bárbaros conseguiram tomar toda essa região daqui, e esse outro Império Romano do Oriente foi um Império Romano que durou um pouco mais tempo, já dentro do cristianismo, inclusive. Tá? Conseguiu se expandir bastante aqui para a Ásia, tá? Mas querendo ou não, assim como todo império do mundo, uma hora acabou. Tá? Quando acaba o Império Romano, nós temos uma outra situação econômica, que nem está aqui no slide de vocês, só vou citar. O mundo ali naquela região virou um feudalismo. Vocês estudaram isso também lá no ensino médio de vocês. O feudalismo é um momento em que aquelas pessoas que viviam nos grandes centros, lá em Roma, por exemplo, começaram a sair dessas cidades, esvaziar essas cidades devido aos riscos que se tinha dos bárbaros constantemente invadindo, saqueando, matando todo mundo. E as pessoas foram morar no interior, em florestas, em pequenos grupos, e esses grupos ao longo do tempo foram se organizando e tentando fazer com que essa reorganização funcionasse novamente, mas não mais através do Império Romano, com toda aquela estrutura que tinha. Né? E esses grupos que foram se organizando através de alguns líderes, e esses líderes foram reivindicando seus direitos, suas terras, e foram se transformando em pequenos reinados. E esses reinados, por sua vez, deveriam ser ocupados de alguma forma. Então imagine lá um rei novo, numa região nova que estava nascendo. Para ele tentar ocupar essa região, ele nomeava lá alguns parentes deles, lá, irmãos, primos, tios ou amigos, dava um título para ele lá, como por exemplo um título de duque, e fazia essas pessoas ocuparem essas regiões remotas. Então mudavam para lá algumas famílias, construíam um castelinho rudimentar lá com os recursos naturais que tinham, geralmente pedra, madeira, levavam alguns animais, tentavam produzir alguma coisa, uma economia totalmente de subsistência, produziam aquilo que eles iriam mesmo consumir, e as trocas deixaram de existir. Então por isso que o feudalismo foi uma parte escura da economia mundial. Ela regrediu demais, tá? Aquilo que o Império Romano prometia, tudo aquilo que estava acontecendo, né? Os jogos do Império Romano, os grandes centros, as grandes feiras acontecendo, as pessoas trocando os produtos, o artesanato crescendo, a arquitetura crescendo, né? A construção do Coliseu, por exemplo, e tudo isso funcionando. E depois que o Império Romano ruiu, essa parte aí da economia deixa de existir drasticamente e volta muito atrás no tempo, e o mundo fica numa nuvem escura, sem perspectiva nenhuma, que foi a saída do Império Romano e a entrada do feudalismo, né, que vocês também já estudaram. Então, no feudalismo, a dificuldade é justamente porque as trocas deixaram de existir. Então, se você nascesse lá num feudo, por exemplo, a perspectiva de vida tua era muito pequena, você não tinha econômica, né? Sempre com relação à economia aqui para nós. A perspectiva econômica era muito pequena, você aprendia a fazer alguma coisa que o próprio feudo teu, que te deu origem ali, te ensinava. Tá? Se tinha algum animal que se criava, você sabia bater esse animal, que era uma
coisa rara em momentos de festa, você comia uma carne, alguma coisa parecida com isso. Então você tinha uma vida extremamente rudimentar. E você não viajava, você não saía no teu feudo devido ao medo que se tinha, né? O risco que se tinha de morrer, o risco que se tinha de você encontrar grupo de pessoas armadas no meio do caminho que saqueassem e matassem todo mundo, né? Vocês devem ter assistido algum filme, provavelmente, medieval, assim, onde tem um vilarejo lá e chega aquele grupo de pessoas lá a cavalo, que vão passando por cima de todos, matando todo mundo, saqueando o que tem para comer e assim por diante, né? Põe fogo em tudo no final e matam as crianças, matam os homens, levam as mulheres. Geralmente é assim retratado nos filmes aí que nós assistimos hoje em dia. Então é mais ou menos esse episódio, tá? Como que o feudalismo deixa de existir? Obviamente que isso acontece de uma maneira bem devagar, né? Mas vai ficando um pouco mais seguro essas viagens voltarem a acontecer. Normalmente elas aconteciam através da parte religiosa, tá? Eram alguns padres aí, algumas pessoas voltadas à religião, que carregavam os carroções lá, movido a 2 boizinhos na frente, e carregavam esses carroções com aquilo que tinha no feudo lá, abelha não, mel, às vezes até mesmo o próprio enxame de abelha ia juntos nas caixinhas. Levavam mel, levavam vinho, alguma ferramenta que era produzida no feudo, e esses carroções tentavam viajar de um feudo para o outro para chegar no feudo do vizinho lá, depois de 1 semana, 2 semanas de viagem, tentar mostrar o que se tinha para negociar dentro do seu feudo, esses produtos que eu citei, e tentava trocar esses produtos por outros produtos que o outro feudo produzia, né? Geralmente eram coisas parecidas, mas tinha de um para o outro coisas diferentes. E o comércio volta a acontecer novamente. As trocas voltam a acontecer novamente assim, de maneira bem devagar. A coisa vai evoluindo, as pessoas voltam a viajar, voltam a trocar mercadorias, o negócio volta a crescer, e daí surge uma outra escola econômica que nós damos o nome de mercantilismo, né? Então, ao século do século XVI, entre o século XVI e o século XVIII. Obviamente que a história não corta, né? Não é a partir do dia tal começou o mercantilismo. Hoje em dia, quando nós estudamos, nós demos o nome para isso chamado de mercantilismo. Então entre tal período e tal período, começou em algumas regiões e depois foi tomando forma, foi tomando corpo, tá? Mas o que é o mercantilismo? Qual que é a ideia do mercantilismo? Por que leva esse nome? Vamos tomar um café antes. Tá, então o mercantilismo, vou abrir aqui o slide para vocês poderem ir acompanhando, tá? Acho que eu vou diminuir um pouquinho essa minha câmera aqui, ó. Ok? Esse mercantilismo, então, nada mais é do que uma revolução comercial, tá? Então, essa revolução comercial foi a maneira que o comércio volta a acontecer, tá? Então, as trocas, como eu falei para vocês, e o comércio volta a acontecer. Então, isso é a base do mercantilismo, né? A ideia do comércio. Então, por isso que tem o primeiro item ali como revolução comercial. Estava tudo parado no feudalismo, e quando o comércio volta a aquecer, tá, existe uma revolução comercial onde as pessoas voltam a trocar seus produtos e seus serviços, tá? Tem-se uma ideia no mercantilismo do que seriam os estados nacionais que nós conhecemos hoje. Então você vai ter um mapinha ali para frente, com várias regiões, vários reinados, e esses reinados já indo para o formato dos países que nós conhecemos hoje em dia. Obviamente com outras fronteiras, tá? Mas aquilo que viriam ser os países nacionalistas, os estados nacionais que nós conhecemos hoje. O que viria a ser uma Itália, o que viria a ser uma Inglaterra, o que viria a ser a região da Alemanha, da Espanha e assim por diante, tá? Então o mercantilismo ficou conhecido também por isso, pela formação dos estados nacionais, tá? E naquela época, esses estados que estavam formando, eles eram estados protecionistas ao comércio exterior. Isso é um negócio extremamente interessante, talvez já debatemos isso em sala de aula. Um estado protecionista ao comércio exterior, né, eu sempre, quando estou na parte histórica, puxo para o Brasil na atualidade, para a gente tentar discutir um pouquinho. Então, o Brasil, por exemplo, é um país protecionista ao comércio exterior atualmente, né? No passado foi. Como que é? O que é isso aí? Então, um estado protecionista, a grosso modo falando, é um estado que tenta proteger a sua indústria local, tá? E ele quer fazer comércio com os outros, mas ele quer só vender.
Ele não quer gastar suas riquezas comprando produtos nos dias de hoje e fazendo importação. Então ele quer exportar muito, tá? Pegar a riqueza dos outros para ele, mas ele não tem a intenção de comprar de ninguém. Então um país que hoje em dia, por exemplo, faz isso, ele é chamado um país que faz uma proteção no seu comércio exterior. Tá? Vou dar só um exemplo comparativo para vocês. O Brasil, por exemplo, protege muito a indústria automobilística local. Então as empresas que estão aqui dentro do Brasil, que produzem aqui dentro do Brasil, têm uma certa proteção. Hoje em dia essa proteção se dá via impostos. Então dificilmente uma indústria que não está no Brasil, vou pegar um exemplo, uma Ferrari na Itália, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de tentar vender seus produtos aqui dentro, porque o Brasil protege. Então, para não entrar um produto que não é daqui, que não tem fábrica aqui, ele deixa a taxa de importação mais elevada. Naquela época, então, os países tentavam se proteger de alguma forma. Então, os reinados lá que existiam, eles tentavam vender, mas não tentavam comprar. Tá? Por que acontecia isso? Naquela época, um país, ou um estado, uma nação, um reinado, ele era rico baseado na quantidade de metais preciosos que se tinha. Tá? Então, os metais preciosos hoje em dia, mal comparando aí, é a quantidade de dólar que cada país tem em suas divisas. Essa palavra aqui é usada até hoje, tá? Divisas ou reservas internacionais. Então, se perguntar, o Brasil é um país rico através de suas divisas, hoje em dia se pode afirmar que o Brasil é um dos países mais ricos em divisas. Nós temos em torno de 380 bilhões de dólares em divisas. Então, ao longo do tempo, o Brasil foi vendendo produtos, serviços, recebendo investimentos, e as pessoas que vieram para cá para tentar fazer essas trocas, esse comércio, eles trouxeram a moeda deles, a moeda que o mundo aceita. A moeda que o mundo aceita hoje em dia é dólar. Naquela época, a moeda que o mundo aceitava eram metais preciosos, ouro, prata. Era dessa forma que os países, as nações negociavam. Tá? Então, a ideia que se tinha dentro do mercantilismo, nas nações que estavam surgindo, os estados nacionais que estavam surgindo, é que um estado seria rico a partir do momento que ele tivesse muito metais preciosos capazes de comprar de outros os produtos que mais interessavam. Tá? E a proteção estava justamente na intenção de não comprar o básico, para não gastar dinheiro, não desperdiçar dinheiro ou metais preciosos com aquilo que supostamente é supérfluo. Ok? Uma outra coisa extremamente importante do mercantilismo é o caminho das Índias. Então, quando se teve o fim do Império Romano, esse caminho que tinha da seda ali, por exemplo, que vinha da China, né? As pessoas que tentavam fazer esse comércio de uma maneira extremamente rudimentar, a pé, com pequenos animais tentando carregar alguma coisa, tá? Ou embarcações ali pelo Mar Vermelho, depois tinha que fazer um trajeto a pé também. Essa maneira de fazer o comércio por ali, além de ser muito difícil, muito pequeno, começou a se ficar proibido com vários conflitos que começou tendo naquela região. E o Vasco da Gama fez uma coisa importantíssima, ele conseguiu o caminho das Índias através da via marítima. Então já estudaram também isso no ensino médio, né? O Vasco da Gama saiu do Mediterrâneo, conseguiu contornar a África, passando ali pelo ladinho da ilha de Madagascar ali, e chegou até as Índias, e a partir dali que essa rota ficou conhecida, esse sistema de navegação começa a acontecer com uma frequência semanal, embarcações saindo do Mediterrâneo, da região que era do Império Romano ali, desses novos estados nacionais, e vindo para a Índia, para a Ásia de maneira geral, e saindo da Índia e voltando para lá. Então, muitas embarcações, as embarcações começaram a melhorar, mas mesmo assim, né, hoje em dia, quando na sociedade atual, né, alguns mergulhadores, aí, por exemplo, que vivem disso inclusive, tentam descobrir alguns naufrágios, aí geralmente é na costa da África, porque eles estão atrás daquelas embarcações que estavam indo fazer as compras, né, indo levar as riquezas, os metais preciosos, e iriam trazer esses recursos, essas especiarias, né? Então, quando o barquinho lá, por algum motivo de clima, uma tempestade, ele afundava, ou por alguma briga com piratas, alguma coisa assim, a embarcação afundava na costa, próximo da costa,
até hoje se mergulha para tentar descobrir as riquezas estão lá. Então, quando o pessoal mergulha e descobre moedinha de ouro, esse tipo de coisa, era justamente a grana que eles estavam levando para poder comprar os produtos. Então, o barco lá está tudo destruído já, só tem ruína dele, né? Faz muitos anos já, faz 500 e poucos anos. As embarcações eram de madeira. Mas vai encontrar lá, obviamente, ainda os metais que não foram corridos, né? Então vai ter lá as moedinhas de ouro, os castiçais de metal, aquela coisa toda. Ou ao contrário, o barco estava voltando, já tinha comprado, já tinha feito o negócio e estava voltando com as especiarias. 500 anos não sobrou nada, então às vezes quando encontro alguma coisa no barquinho que estava voltando, do navio que estava voltando, se encontra geralmente garrafas de vinho, que conseguiram ficar ainda por todo esse tempo embaixo d'água e foram preservados. Não o vinho, mas a garrafa. Elas vão em leilão, né? Já devem ter visto isso na televisão. Eles vão em leilão, vai lá um colecionador e arremata o lote lá por 30 garrafas por milhões de dólares, né? Não que o vinho lá dentro presta, mas é mais por questão histórica, da época que foi, para colecionadores, e assim que funciona. Mas o caminho das Índias realmente facilitou demais o comércio marítimo, né? O mundo realmente começou a usar o mar agora, de fato, não só aquela parte do Mediterrâneo ali que nós vimos em volta da Europa e da África, de um pontinho da Ásia, mas agora o Atlântico, o Pacífico, começa a ser conhecido um pouco melhor, e essas rotas aí inicia as grandes navegações, tá? Então o caminho da Índia foi aquilo que abriu a fronteira, tá? E logo ou praticamente na mesma época, né? Em torno de 40 anos de diferença, tá? Para a história não é praticamente nada, tá? Teve o descobrimento da América por Colombo, né? Vocês também já estudaram, 1451, e aí as colônias começaram a ser aquela fonte de riqueza para esses estados nacionais. Então, qual que é o objetivo das colônias? Por que era esse desespero para conquistar novas terras, né, naquela ocasião? Primeiro, você tinha que ter o conhecimento. Então, imagine que, né, o que era um país que tinha algo de desejo, o que era o petróleo hoje em dia, né? Vamos imaginar que um país é rico quando ele tem petróleo, né? Naquela época, um país era rico quando ele tinha conhecimento das grandes navegações. Então, ele conseguia vender para os outros o conhecimento, vender para os outros a construção de embarcações e principalmente para ele mesmo em busca de novas colônias. Então as colônias era a esperança de se trazer novas riquezas. Então imaginava-se chegando e colonizando uma nova região, né, que não tinha ainda supostamente dono, né, desse mundo europeu, tinha os nativos que moravam lá, né, no nosso caso aqui os índios no Brasil, né, na própria América do Norte. Mas a ideia dos colonizadores era justamente pegar as riquezas. Então imaginava-se que chegaria aqui no Brasil e logo encontraria ouro, prata e assim por diante. Viu que o nosso caso aqui, por exemplo, os portugueses não encontraram no primeiro momento, né? Por isso que nós temos o nome de Brasil, que vocês já estudaram também, e a riqueza principal nossa aqui no primeiro momento foi a madeira, o pau-brasil, que era levado para fazer tingimento, se não me engano, né? Acho que foi isso que vocês estudaram, né? O pau-brasil faz tinta, acho que uma tinta avermelhada. Aí era essa a riqueza inicial nossa aqui, tá? Só bem mais tarde, lá com a chegada até Minas Gerais, que o Brasil começou a dar algum retorno diferenciado para a colônia. Mas o objetivo das colônias era justamente trazer essas riquezas para a coroa. Então, todo o mundo que foi colonizado pelos europeus, as Américas inteirinha, né? Nós aqui pelos portugueses, os espanhóis colonizaram o resto da América Latina, um pedacinho da França, ali, Guiana Francesa, quando eles não foram muito felizes, até por algumas doenças que encontraram, tiveram que retornar, mas colonizaram um pedaço também lá em cima, lá do Canadá, e alguma coisinha na entrada lá dos Estados Unidos, lá por próprio Boston, lá por cima, tem bastante resquícios ainda de franceses, tá? Então foram aqueles que usaram a América como fonte para suas colônias, e os ingleses dos Estados Unidos, né, como um todo, obviamente. E daí a Portugal, junto com Inglaterra, junto com Espanha, conseguiram colonizar aí praticamente o mundo inteiro daquele suposto países que não eram
desenvolvidos, né? Naquelas regiões que não eram desenvolvidas para eles e que, através da força e do conhecimento, conseguiram ser colonizados. Então a África inteirinha foi colonizada, a América inteirinha foi colonizada, a Oceania, né, e parte da Ásia. Então, se vocês forem visitar muitos países ou ler sobre esses países, vão ver que quase todos esses países que eu citei aqui, que da região que eu citei aqui, são países que falam inglês, que falam francês, justamente devido à colonização. Tá? Então as colônias foram extremamente importantes no mercantilismo porque geraram riquezas para esses países que estavam desenvolvendo. Tranquilo? Aqui tem uma regiãozinha aí do que era o mapa da Europa, né? Aonde pertencia o Império Romano, a região que pertencia ao Império Romano. Então são várias regiões aqui, cada uma dessas regiões com seus reis e suas características próprias. Tranquilo? Tá, aqui coloquei alguns princípios básicos do mercantilismo, só para ficar bem claro o que era a relação. Tá? Então sempre quando nós vamos falar de economia, nós estamos falando de Estado, tá? Não necessariamente do cidadão. Então, mercantilismo, o que era a função do Estado? O Estado deveria incrementar o bem-estar social. Então, o que quer dizer essa expressão aí? Que o rei lá, o Estado, por seus súditos, né, deveria dar o bem-estar social. Então, o reinado era responsável por segurança, por dar de comer, tá? Por fazer com que funcionasse e as pessoas ficarem subordinadas ao Estado, ao rei. Então, o que era isso para a época, né? Nada era meu, tudo era do rei. Então a terra que eu usava, que eu tinha direito de usar, de cultivar, era do rei. Então quando eu produzia lá, já deve ter visto isso também em filmes medievais, os soldados do rei coletam tudo, né? Às vezes as pessoas gritando lá porque iam ficar com fome, mas coletam toda a produção, levam lá para o castelo e depois o rei distribui isso da maneira que ele acha mais justa e conveniente para ele, né? Por isso que tinha épocas aí que tinha os reis mais tiranos e os reis mais bonzinhos, e era basicamente essa opinião da sociedade local, baseado na redistribuição que o rei determinava dos recursos daquele país. Tá? A riqueza da economia, diz que um ponto legal, a riqueza da economia nacional depende do aumento da população e do incremento de volume de metais preciosos. Então, essa afirmação que por muitos anos ela foi válida, que um país só conseguiria crescer se a sua população crescesse. Tá? Então, isso hoje em dia não é 100% verdade, tá? Porém, os países com grandes populações têm economias robustas, tá? Principalmente depois dos anos 90 para cá, 2000 para cá. Então, se você pegar os dois gigantes aí, a China e a Índia, logo serão as maiores economias do mundo, tá? Os dois, pelo fato de movimentarem muito dinheiro por causa da sua população. Não quer dizer que a população seja rica, tá? Mas como tem 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão e 300 milhões, a Índia vai passar a China aí logo em número de pessoas, e para esse povo, mesmo que ele seja pobre lá dentro, mas querendo ou não, hoje em dia ele consome, tá? Então, como é muita gente, esses volumes se tornam grandes dentro da economia. Ele pega o próprio Estados Unidos com 320 milhões de habitantes, o Brasil com 205, 206 milhões de habitantes, são países grandes. E como nós somos grandes, nas nossas economias, só pelo fato de ser grande, as economias são grandes também. Tá? Mas não é isso que se pregou aí nos anos 80, nos anos 90. Tá? Muito pelo contrário. O país era rico desde que ele tivesse uma capacidade de trazer recursos para o país. Então, pegar um país pequeno, a Suíça, um exemplo bem legal. É um país bem pequenininho, com uma população bem pequenininha, que não produz muita coisa de recursos naturais lá dentro, porém, consegue fazer vários negócios no mundo, tá? Principalmente na área financeira. Algumas indústrias alimentícias, a própria Nestlé lá. Então, esse país consegue trazer riquezas para ele, de outros países que estão negociando com ele, e essa riqueza chegando lá, sendo uma população pequena, torna o país rico com população rica. Tá? Então tem vários outros modelos, mas naquela época aqui dependia-se da população. Então um país que tinha população grande, teoricamente tem lógica, porque se minha população é grande e eu tenho que dar de comer ela, eu vou produzir mais e nós vamos conseguir, com essa produção maior, ter uma economia maior. Tá? Era essa a ideia. Tá? Ou eu conseguiria vender coisas para os outros, se eles quisessem comprar,
e ter um volume de metais preciosos cada vez maior e o país se tornar mais poderoso. Tá? Então o comércio exterior deve ser estimulado para aumentar o estoque de metais preciosos. Então vamos tentar vender aquilo que o mundo quer para nós conseguirmos ficar ricos. Então o Brasil hoje em dia, por exemplo, nessas afirmações aí que foi colocado, o Brasil é um país grande, uma população grande, e isso faz com que a nossa economia interna seja forte, muito forte. Temos vários produtos produzidos aqui, a nossa economia é bem diversificada, produzimos de tudo, bens e serviços, porém nós não conseguimos fazer com que essa economia seja rica ainda. Tá? Então, esse tipo de negociação